Eu quero que você preste bastante atenção nesse gráfico aqui, porque normalmente quando a gente começa aqui no YouTube, é exatamente isso que acontece, olha só. Um período com poucas visualizações e com poucas impressões, em seguida um período em que existe um aumento brusco nas visualizações e em seguida um momento em que as visualizações oscilam, até chegar um momento que elas se estabilizam. E sabe o que acontece? Se você parar de postar vídeos, assim como eu, olha só o que acontece. Eu vinha postando vídeos após vídeos e as minhas visualizações começaram a estagnar. Até que eu pensei, bom, já que eu estou fazendo vídeos todos os dias e as minhas visualizações estão estagnadas, então eu vou dar um tempo para poder produzir conteúdos melhores e ver como é que o gráfico vai se comportar. O que eu percebi é que eu passei muito tempo sem postar vídeo e isso fez com que o gráfico se comportasse dessa forma aqui. Inicialmente ele realmente continuou com a mesma tendência, mesmo colocando vídeos. Em seguida, quando eu parei, continuou com a mesma tendência e depois começou a cair. Até o momento em que eu coloquei um vídeo, eu pensei que ia voltar a ter visualizações, de certa forma, rotineiras, mais ou menos da mesma quantidade. Porém, ele voltou a cair. Depois eu coloquei um outro vídeo, subiu mais um pouco e depois caiu novamente. Então, o que você pode perceber aqui é que se a gente não colocar vídeos com mais frequência, vai acontecer de o nosso canal voltar para aquela fase do início, que é a fase onde nós temos poucas visualizações e poucas impressões. E não é isso que a gente quer. Eu estou trazendo esse meu exemplo aqui para ti, porque muita gente diz, a frequência não importa. Se você for analisar friamente essa frase, a gente vai descobrir que ela não é 100% verdadeira, porque na verdade a frequência importa sim, mesmo que seja uma frequência baixa, mas ela importa. O que a gente não pode fazer é o que eu fiz aqui, ó. Postei um vídeo no dia 8 de julho e outro no dia 28 de julho, ou seja, uma diferença de 20 dias. Isso faz com que qualquer canal que ainda está crescendo seja prejudicado aqui no YouTube. Então a dica que eu dou é, mesmo que você tenha pouco tempo, tenha pelo menos a frequência de colocar por volta de um vídeo por semana, ou 2, se você conseguir, porque você vai conseguir fazer com que o seu canal fique saudável. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como foi a minha experiência nos 4 primeiros meses aqui do meu canal, que eu completei agora recentemente no dia 28 de julho. Vou te trazer o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês e o quarto mês. Vou te trazer as estratégias que eu estou utilizando. Vou te mostrar como funciona o crescimento aqui no YouTube. E também vou te mostrar como foi que o meu canal passou pelas 3 primeiras fases aqui do crescimento do YouTube. Então fica aqui comigo até o final, porque eu tenho certeza que depois de você assistir esse vídeo aqui, você vai ficar mais tranquilo em relação ao seu canal no YouTube, tudo bem? Então vamos aqui para o primeiro mês. No primeiro mês de canal, eu tive 294 visualizações, 19 mil impressões, 1% da taxa de cliques de impressões e uma duração média de visualização de 4 minutos e 17. Além disso, eu tive 21 horas do tempo de exibição e 13 inscritos. Como você pode ver aqui, resumidamente, esses números, nesse quadro aqui que eu estou te mostrando, olha só. Você pode perceber que esses números aqui foram muito baixos. Olha só, 1% da taxa de cliques, 4 minutos e 17, 21 horas, 13 inscritos. Já no segundo mês, vamos ver aqui como foi que se comportou. Ah, só uma coisa. Aqui nesse primeiro mês, eu coloquei inicialmente 9 vídeos, depois eu coloquei um, depois outro, depois mais 3. Você vê aqui que a minha frequência também foi bem irregular. Então isso aqui pode prejudicar bastante um canal. A partir do segundo mês eu coloquei postar vídeos praticamente todos os dias. Aí olha só o que aconteceu, deixa eu te mostrar aqui. Pronto, esse aqui é o segundo mês do meu canal. No segundo mês, como eu disse, eu coloquei vídeos quase todos os dias, só teve um dia que eu não coloquei. Foi um dia 19 de maio. E aí eu obtive 8.700 visualizações, no caso 8.661, 247,9 mil impressões, uma taxa de cliques de 2,7 e uma duração média de visualização de 3 minutos e 7. Além disso, eu tive 450,1 horas do tempo de exibição e 359 inscritos. Quando a gente for comparar com o resultado do primeiro mês, a gente vai ver que as visualizações aumentaram bastante. Olha só, saiu de 294 para 8.661. As impressões também aumentaram bastante, em mais de 10 vezes. Saiu de 19 mil para 247.900. A taxa de cliques aumentou um pouco, saiu de 1% para 2,7%. A retenção média acabou caindo
O tempo de exibição subiu muito mesmo, olha só, saiu de 21 horas para 450,1 horas. E de 13 inscritos que eu tive no primeiro mês, no segundo mês eu fui para 359 inscritos. Por que que isso aqui aconteceu, esses números aqui? Aconteceu por causa que eu comecei a colocar vídeos todos os dias, olha só. Então, como eu coloquei vídeos todos os dias, as minhas visualizações e as minhas impressões dispararam. E, consequentemente, o tempo de exibição e a quantidade de inscritos. Agora vamos aqui para o meu terceiro mês de canal. Vamos analisar aqui. No terceiro mês, eu obtive 7.008 visualizações, o que foi um número menor do que no mês anterior. As impressões também caíram. Eu saí de 247.900 para 176.600. A taxa de cliques aumentou um pouquinho, foi para 2.9. A retenção média também aumentou, foi para 4 minutos e 20. E o tempo de exibição também subiu. Antes, no segundo mês, eu consegui 450,1. Já no terceiro mês, eu consegui 506,7. E a quantidade de inscritos foi menor do que no mês anterior. Saiu de 359 para 180. Você pode perceber aqui que no terceiro mês foi aquela fase em que eu comecei a não colocar mais vídeos a partir de uma determinada data, olha só. Por que eu fiz isso? Novamente, por causa que as visualizações estavam estagnadas. E também teve o fato de que eu tirei esse tempo para produzir um produto digital, que foi um e-book. Agora vamos aqui para o nosso quarto mês de canal. Olha, no quarto mês, eu não recomendo a ninguém fazer isso. Eu postei apenas 2 vídeos no quarto mês, que foi em julho. Isso aqui fez com que diminuísse bastante as minhas métricas. Diminuiu as visualizações em quase metade, olha só. De 7.008 caiu para 3.811. As impressões também caíram de 176.600 para 63.300. A taxa de cliques aumentou legal um pouquinho, 4.3, antes era 2.9. A retenção também aumentou, saiu de 4.20 para 5.16. Porém, o tempo de exibição caiu e os inscritos também caíram. O que explica essa taxa de cliques e essa retenção média subirem? Eu acredito que seja porque eu fiz thumbnails melhores e também o público já estava acostumado comigo e assistiu por mais minutos os meus vídeos. E as visualizações, as impressões, o tempo de exibição e os inscritos caíram justamente porque eu coloquei apenas 2 vídeos. Agora eu vou te mostrar aqui como foi visualmente um resumo desses 4 meses aqui do canal. Eu te mostrei mês a mês, na verdade. Agora eu vou te mostrar como foi os 4 meses juntos. Olha só como foi o comportamento do gráfico. Vou te mostrar aqui. Inicialmente no primeiro mês, eu tive pouquíssimas visualizações e pouquíssimas impressões. Aí depois subiu, depois caiu, depois subiu bastante, depois caiu, até que finalmente se estabilizou. No total desses 4 meses aqui do canal, eu tive 19.282 visualizações, uma quantidade de impressões de 496.300, 2.9 da taxa de cliques de impressões, uma retenção média de 3 minutos e 58 segundos, um tempo de exibição de 1.300 horas, ou seja, falta 2.700 horas para eu bater a meta de horas assistidas, e também bati 687 inscritos, restando agora 313 inscritos para bater a meta de inscritos da monetização. O que eu quero que você entenda desse gráfico aqui é que existem algumas fases de crescimento no YouTube. Eu sei que tem pessoas que viralizam logo no primeiro vídeo, só que esse não é o caso da maioria de nós. Deixa eu te mostrar como é que funciona esse crescimento. É as fases de crescimento do YouTube. Primeiramente, nós temos a Sandbox, que é uma fase em que nós temos poucas impressões e poucas visualizações, olha só. Aí depois nós temos o teste do público ideal, onde nós temos muitas impressões e péssimas métricas. Em seguida nós temos o platô de views, onde as impressões são previsíveis e as visualizações também. Depois tem a fase de crescimento, onde tem um aumento das impressões e um aumento das visualizações. E por último tem o limite de nicho, onde tem impressões previsíveis e visualizações previsíveis. Porém, diferente do platô de views, essa fase aqui nós já estamos monetizados, nós já estamos ganhando bem aqui no nosso canal, já está bem rentável o nosso negócio. Se a gente for comparar com o gráfico do meu canal, a gente pode ver algumas semelhanças. Olha só isso. A fase da Sandbox a gente não tem quase nada de impressões e visualizações. No início do meu canal também não teve, olha só aqui, ó, tá vendo no meu mouse? Ó. Aí depois o teste do público ideal, em que tem um pico, depois fica oscilando, olha isso. Teve um pico, depois aí outro pico, depois ficou estável, que é justamente essa parte que é estável, é o platô de views, olha só isso. Só que chegou um momento em que o platô de views praticamente se acabou. Por quê? Porque eu parei de colocar vídeos com frequência. E foi justamente aqui, nessa fase aqui,
que o meu canal começou a voltar para Sandbox. E isso é muito grave. Novamente, se você puder, faça vídeos com uma frequência, pelo menos de uma vez por semana, porque se você passar um mês ou 20 dias sem postar vídeo, isso vai prejudicar bastante o seu canal. Agora eu vou te explicar como é que funciona cada fase e como a gente pode fazer para vencer essas fases. Vamos lá, vamos analisar uma por uma. Primeiramente, a fase da Sandbox. A Sandbox é aquele período em que nós temos poucas impressões e poucas visualizações. Como eu estou te mostrando aqui com essas setinhas, olha só. Essa aqui foi a minha fase da Sandbox. Eu saí da Sandbox quando o YouTube começou a entregar meus vídeos e as pessoas começaram a assistir. A maioria dos canais aqui no YouTube passa por isso. E existem alguns motivos para isso acontecer. Vamos analisar com calma cada um deles. O primeiro motivo é que existem muitos robôs aqui no YouTube. E aí ele limita a divulgação porque ele preza muito pela qualidade da experiência do usuário. Então, ele não vai deixar robôs terem canais. Então, por isso que ele limita. Além disso, também tem a questão dos spams. Tem muita gente que cria canal para fazer spams em conteúdo de terceiros, para poder fazer conteúdo proibido, colocar links maliciosos nos vídeos de terceiros ou então no seu próprio canal, postar também conteúdo impróprio e também praticar mentiras e golpes. Por tudo isso, o YouTube ele limita as impressões e as visualizações dos canais, e até que aquele canal mostre que ele realmente é um canal sério, o YouTube vai estar colocando aquele canal na Sandbox. Aí você pode me perguntar, tudo bem, eu entendi por que ele faz isso, mas e como eu saio da Sandbox? Vou te mostrar aqui. Bom, para sair da Sandbox, é interessante você otimizar as configurações do canal, ou seja, você fazer uma configuração bem direitinha lá no seu canal, seguir as diretrizes de conteúdo da plataforma do YouTube, ou seja, não violar nenhuma regra, realmente seguir as diretrizes mesmo. Também é importante tomar cuidado com direitos autorais. Não pegar conteúdo de terceiros e postar. Se você for fazer um react, que você realmente agregue valor naquele conteúdo e não apenas assistir o conteúdo do terceiro e colocar no seu canal. Então, tome muito cuidado com essa questão dos direitos autorais, porque isso aqui pode fazer com que o YouTube limite o seu canal. Além disso, é importante você postar com regularidade. Se a gente for ver aqui no gráfico, a partir do momento em que eu comecei a postar com regularidade, eu saí da Sandbox. Olha só isso. Eu comecei a postar com regularidade e o meu canal saiu da Sandbox. Então, para você sair da Sandbox, a principal dica que eu dou é poste com regularidade. Além disso, você também não deve ser denunciado por qualquer tipo de infração. Porque se você cometer alguma infração, novamente, o YouTube não vai divulgar os seus vídeos e o seu canal não vai sair da Sandbox. Quando a gente vence essa fase da Sandbox, a gente entra no teste do público ideal. As características do teste do público ideal são essas: vídeos com muitas impressões, métrica de taxa de clique ruim, métricas de retenção e engajamento ruins e recomendação para um público totalmente errado. E aí as estratégias que a gente pode utilizar para sair desse teste do público ideal são essas, olha só. Fazer SEO profissional e estratégico nos vídeos, ou seja, você otimizar os seus vídeos com palavra-chave, com palavras pesquisáveis, para poder o YouTube saber do que se trata o seu vídeo e mostrar para o público certo. Além disso, fazer playlists para o público certo. É muito legal essa questão aqui das playlists, porque é uma forma de o espectador sempre estar voltando para o seu canal. Então essa parte aqui de playlist é muito importante também. Além disso, fazer títulos e thumbnail mais familiares do seu nicho. Você faz uma pesquisa lá no YouTube e vê como é que são os vídeos do seu nicho. Aí é interessante você fazer thumbnails e títulos familiares daquele nicho que você cria conteúdo. E também trazer vídeos longos com conteúdo denso. Porque quando você faz vídeos longos com conteúdo denso, isso vai fazer com que exista um filtro. As pessoas que gostam desse tipo de conteúdo vão sempre voltar para assistir novos vídeos seus. Por outro lado, aquelas pessoas que não se identificarem com esse tipo de conteúdo não irão mais voltar. Isso faz com que seja filtrado o público ideal para ti. Quando você consegue encontrar o seu público ideal, você vai entrar na fase da zona de platô das visualizações. Essa fase da zona de platô das visualizações possui essas características aqui, ó: diminuição brusca nas visualizações, estabilização diária das visualizações, um público ideal engajado e fidelizado,
uma previsão de visualização por vídeo e uma previsão de impressão por vídeo. Deixa eu te mostrar como é que isso aconteceu na prática aqui no meu canal. Olha só, diminuição brusca nas visualizações, olha só como caiu bruscamente, ó, tá vendo? Estabilização diária das visualizações, ou seja, se estabilizou, tá vendo como se estabilizou? Público ideal engajado e fidelizado, ou seja, o tempo de exibição aumentou, foi para quase 4 minutos. E também uma previsão de visualizações e impressões. É exatamente o que aconteceu. Só que a fase seguinte, que é essa fase de crescimento aqui, ainda não aconteceu. Na verdade, aconteceu justamente o contrário. Eu comecei a voltar para a Sandbox, por causa justamente do que eu falei. Porque eu comecei a postar pouquíssimos vídeos. Isso foi um erro meu aqui do canal. Só que assim, mesmo que o YouTube esteja me colocando de novo na Sandbox, ele já sabe qual é o meu público ideal. Ele já sabe que o meu conteúdo é sobre crescer no YouTube. Então, depois que eu retomar as minhas visualizações, eu não vou passar novamente pelo teste do público ideal. Eu já vou passar direto, novamente, para esse platô de views. E para eu sair desse platô de views, qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o funil de consciência, o funil de fidelização, o funil de conteúdo. Eu vou fazer playlists atualizadas e isso vai fazer com que a minha comunidade ela fique mais engajada. Em outro vídeo aqui do canal, eu vou te ensinar como é que funciona o funil de consciência, o funil de fidelização e o funil de conteúdo. Então, eu quero que você, nesse momento, se inscreva aqui no canal, porque eu não quero que você perca esse conteúdo de jeito nenhum. Eu posso contar contigo? Se a gente fizer isso daqui, ó, essas estratégias, a gente vai entrar na fase de crescimento do canal. Deixa eu te mostrar quais são as características da fase de crescimento. A fase de crescimento é caracterizada pelo aumento das visualizações médias diárias, um aumento das impressões e do engajamento, um aumento do público recorrente e público novo, um aumento do AdSense, o RPM, que é a receita por cada 1000 visualizações, e também um aumento do tráfego interno de pesquisa. Ou seja, a pessoa vai estar pesquisando sobre alguma coisa e aí ela vai encontrar o seu canal depois que ela fizer aquela pesquisa. E para essa fase de crescimento aqui, a gente também tem algumas estratégias, como por exemplo, aumentar a frequência de postagem, aproveitar para vender produtos, aproveitar para fechar parcerias de patrocínios, melhorar a qualidade dos seus vídeos, e também construir um negócio sólido aqui na internet. É nessa fase aqui em que a gente vai vender produto como afiliado, como produtor, vai estar ganhando realmente muito dinheiro, vai estar fazendo vídeos cada vez melhores. Então essa fase aqui é a fase que todo mundo deseja aqui no YouTube. Porém, existe uma última fase, que é a fase do limite de crescimento do nicho. Essa fase aqui ela é caracterizada por uma estabilização média diária de visualização, uma previsibilidade dos rendimentos mensais, uma previsibilidade da performance do vídeo e uma maior taxa de público recorrente e público novo. Por que que isso daqui acontece? Acontece porque existe um número limitado de pessoas que consomem um determinado tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que você gosta de vários assuntos diferentes, como por exemplo, investimentos, marketing digital, crescer no YouTube, desenvolvimento pessoal, entre muitos outros. Só que existe um limite para aquilo ali. Existe um limite de pessoas que gostam daquele tipo de conteúdo. Só que a gente quer sempre crescer, não é verdade? Então o que a gente vai fazer? A gente pode expandir para outras redes como Instagram ou TikTok. Pode também criar canais de nichos semelhantes. Por exemplo, aqui no YouTube. Eu crio um conteúdo sobre crescer no YouTube. Mas eu posso também, depois que eu chegar no limite do meu nicho, eu posso criar um segundo canal sobre marketing digital, um canal sobre investimentos, porque tem ligação, de certa forma, com esse meu nicho de crescer no YouTube. Além disso, nós também podemos expandir o nicho para uma bolha da internet. Podemos diminuir a frequência de postagem para poder dedicar a outro canal e também fazer conteúdos mais selecionados e amplos. Entendido como funciona essas 5 fases aqui do YouTube e como foi o meu crescimento aqui no canal, agora eu quero te falar sobre um e-book que eu criei com 50 mapas mentais explicados passo a passo. Esse é um material visual, estratégico e direto ao ponto. Eu tenho certeza que você adquirindo esse e-book aqui, você vai conseguir dominar o YouTube de vez. E além disso, você vai estar ajudando aqui a eu continuar essa minha jornada aqui no YouTube. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado para você conferir lá, tudo bem? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.